Boa tarde, professora. Muito obrigada pelo elogio do meu fundo musical. A senhora vai ter que ouvir eles de novo, porque tá na hora do meu fundo musical cantar. Eu costumo brincar assim que eu tenho 3P na vida. O Pedro, meu filho, o pequeno, que é o cachorro, e os pássaros. São 3P que eu vou falar para a senhora. Minha vida. Olha, de acordo com as orientações que a senhora me passou, eu tô aqui para dar a devolutiva para a senhora. A senhora falou para mim escolher 2 temas e desenvolver 2 aulas em cima deles, de como eu trabalharia e como que eu trabalhava e como que eu trabalharia futuramente numa aula diferenciada. Bom, eu escolhi esses 2 conteúdos típicos de aula de ciências naturais. Ar, como a senhora falou que eu poderia incrementar ele mais um pouco, para a educação infantil, e a água para o ensino fundamental. Esse tema da água eu escolhi como um tema transversal para você trabalhar com interdisciplinaridade de acordo com o último texto que nós fizemos a análise crítica dele, fez a leitura analítica dele. E esse tema eu gosto muito porque na minha graduação, a minha tese, o meu TCC foi isso, interdisciplinaridade e transversalidade com um resquício da Amazônia que tem lá na cidade onde eu morava. Aí eu achei muito interessante. Voltando, ar para a educação infantil e água para o ensino fundamental. Bom, o sistema nos orienta a explicar o conteúdo, passar exercícios, fazer a correção e fazer uma coisa ou outra diferente, porém obedecendo a regra e o tempo estipulado por eles. Porque eles já nos mandam a grade do conteúdo que você tem que trabalhar e aquele conteúdo você tem o tempo determinado para você trabalhar esse conteúdo. Então, eu sempre falo que nós somos escravos do sistema, porque às vezes o aluno poderia aprender mais em outros conteúdos e alguns já ficaram para trás, fica meio que maçante. Bom, para essas aulas práticas diferenciadas, os materiais que podem ser utilizados para essas aulas. Primeira aula que eu montei aqui foi para educação infantil. Você pode trabalhar na educação infantil com o tema ar. Aulas práticas, jogos, contatos físicos com os objetos em estudo, no caso aqui com o ar, música, teatro, dança, experiência em laboratório, pesquisas no laboratório de informática, confecção de revistas em quadrinhos, filmes, documentários, confecção de cartazes. Bem, sabemos que o cenário escolar brasileiro sempre teve uma presença marcante da abordagem pedagógica tradicional. E o que nós queremos é sair desse tradicionalismo, sair dessa tradição, essa educação tradicional e implantar uma educação inovadora, a qual contribui que o ensino de ciências fosse visto como um processo de transmissão de verdade científica. Os PCNs abordam as seguintes orientações didáticas: problematização, observação, experimentação e sistematização do conteúdo. No texto O que é ciência, os autores Holden e Ward iniciam discutindo qual a importância da ciência e ressalta que ela não é importante somente para a formação do cientista, pois a ciência e a tecnologia são essenciais para a nossa qualidade de vida. Por que ele fala que essa ciência é essencial para a nossa qualidade de vida? Hoje, tudo que temos, que sabemos em relação aos acontecimentos na Terra, foram os cientistas, foram a ciência que ajudou a descobrir a temperatura, a umidade do ar, a velocidade do vento. Então são tudo
se não tivesse a colaboração do cientista, da ciência, seria mais difícil. Por exemplo, para você prevenir alguma coisa que está vindo, algum tufão, algum tornado, naqueles países que sempre acontecem isso, quem é que estudou, quem é que desenvolveu os mecanismos para você ficar sabendo do que pode acontecer? Os cientistas. A ciência explica os fenômenos que a natureza vem demonstrando, como resposta ao que causamos a ela ao longo dos anos, e as tecnologias vêm nos prevenir do que ainda está por vir e sobre o que está acontecendo. Ou seja, a ciência, ela ajuda a prever fenômenos que está por vir, que está para acontecer ainda. Porém, a sociedade ainda possui resistência sobre o cientista. O julgando, eles não falam a mesma língua. A sociedade costuma ter um pensamento muito assim, não é vaga, são os dizeres que dizem que de médico, cientista e louco todo mundo tem um pouco. E assim, por um lado é verdade. Esse cientista, eu acredito que a sociedade quer dizer que tudo que você vê, você tenta fazer um experimento, você tenta achar o porquê daquele acontecimento. E isso é o papel de quem? Do cientista. Bom, na escolha do meu tema para eu trabalhar com educação infantil, eu escolhi duas séries que já estão um pouco assim, já começou na alfabetização, que já está mais fácil para você trabalhar, que é a segunda e a terceira série. Podem ser trabalhados em qualquer série inicial, por se tratar de várias aulas práticas. Pode ser tratado em outras salas de aula? Pode sim. Aqui eu delimitei segunda e terceira série. O tema eu escolhi o ar. As minhas questões desencadeadoras, como o ar se movimenta. A criança tá vendo que o ar se movimenta? Como? O que acontece? Por que ele movimenta? Precisamos dele? Qual a importância dele para a nossa vida? Segmento educacional, educação infantil, as disciplinas relacionadas que podem trabalhar em conjunto, ciências naturais, geografia, língua portuguesa, artes e história. A minha proposta, as crianças aprendam que o vento e o ar movimentam e levam a descobrir que você precisa do ar para sobreviver. Vou propor aos alunos as seguintes questões. Primeiro, como podemos usar o ar nas nossas brincadeiras? Segundo, você conhece brinquedos que precisam do vento para funcionar? Terceiro, qual a importância do ar para a nossa vida? Hoje, com as tecnologias que estão à mão de todas as pessoas, ao alcance de todos, o que acontece? As crianças acabam que não têm um certo contato com brinquedos que antes, quando não existia esse avanço tão grande das novas tecnologias, eles tinham um contato maior com esses brinquedos. E hoje não, hoje o contato que eles têm é com tablet, computador, videogame, e acabam que a infância que o pai, a mãe, os avós tinham que fazer o brinquedo para brincar, que acaba que isso é uma experiência, isso é um ser científico, acabam que ficam esquecidos, ficam para trás. Isso também é cultura, uma cultura que os pais experimentavam e eles hoje não experimentam mais. Por quê? Porque as tecnologias acabam que toma conta desse passado cultural. Essas perguntas vão gerar uma conversa entre aluno e professor. Assim vou poder ler textos informativos para eles que comprovem a importância e a existência do ar. Ampliando assim os seus conhecimentos, eles seriam encorajados a fazer perguntas ao professor,
Porque como que eles vão fazer perguntas sobre uma coisa que eles não têm tanto conhecimento, tanta experiência assim? O meu objetivo: despertar o interesse dos alunos para o mundo e para a natureza e a sua própria vida, e a valorizar o meio ambiente e despertar seu lado crítico. A minha metodologia: o que eu iria utilizar? Ar e vento, como eles se mostram no meio ambiente. Essas aulas são aulas que, a partir dessa metodologia aqui, eu posso ir para onde? Para o pátio da escola, como eu proponho aqui, que eu falo mais para frente aqui. Você pode ir para o pátio, para a quadra, lugar livre, onde tenha árvores para eles observarem e que o vento corra naturalmente. Verificar as ideias dos alunos, proponho que eles pensem se tem como provar a existência do ar, qual a diferença entre ar e vento, quais as vantagens e perigo do vento em nossa vida, ler textos instrucionais sobre o uso do vento pelo homem. O vento tem utilidade na vida do homem? O que o vento faz de tão útil na vida do homem? Para que serve? O que ele movimenta? Prática. Quando se ensina um conteúdo somente na teoria, o aluno aprende de uma forma. Quando se ensina na prática, ele aprende de outra forma. No entanto, sabemos do poder das aulas práticas. Vamos fazer mais uso delas. Tudo que você deixa de aprender, que você aprende na teoria e depois o professor mostra na prática, você conversa de novo na prática. Se você vai lá e explica teoricamente, você pergunta ao aluno, ele não, na maioria das vezes, 40% dele sabe te dizer alguma coisa, os outros 60% não. Agora, quando você faz a prática, quando você ensina para o aluno na prática, aí é diferente. Aí é uma aceitação dos 90%, você pode ter certeza que alguma coisa ela aprendeu. Os outros 10% já ficou com aquilo na cabeça assim. Ela falou, foi isso? Não. O que ela falou? Então eles vão fazer o quê? Vão chegar nos outros colegas, vão perguntar, aí vão começar a gerar aquela discussão. Isso é prática. Tudo que se ensina melhor, que ensina na prática, é melhor assimilado, melhor aprendido pelo aluno do que na teoria. O local: pátio, área verde da escola ou em uma praça da cidade de fácil acesso. Como que eu trabalho isso? Eu faço um círculo com ele, sento no chão, fecho os olhos e sinto o ar batendo no rosto. Trabalho a respiração, ensino a observarem que as folhas das árvores se movimentam com o ar. Posso trabalhar aqui também, quando essa árvore começa a movimentar, eu posso trabalhar o processo da fotossíntese, já que qual a importância das folhas, das árvores da nossa vida? Explico para eles que esse ar que ele respira, quem filtra ele primeiro para o seu pulmão são as árvores. Para essa aula, posso trabalhar com interdisciplinaridade entre as matérias, fazendo em cada uma algo diferente relacionado ao ar. Por exemplo, em ciências naturais, eu explico a diferença entre ar e vento e suas utilidades e importância. Como que ele ajuda você? O que ele faz? Qual a importância dele na sua vida? Você respira o quê? Como que você respira? Quem filtra esse ar que você respira? Para onde ele vai? O que acontece quando você respira ele? Em geografia, posso trabalhar a variação do ar de acordo com o ambiente. Língua portuguesa, elaborar textos de acordo com o que eles entenderam. Em artes, confeccionar brinquedos que precisam do vento para funcionar. Em história, como o homem utiliza o vento para o ajudar em seu dia a dia. Hoje, mesmo com a introdução das tecnologias em nossa vida, ainda existem várias formas de
de você aproveitar o ar para gerar energia, o ar para gerar a roda d'água para levar água para determinado lugar da sua casa, na sua fazenda, no seu sítio. Para como as crianças são pequenas, eu propus aqui que podemos confeccionar um catavento. Esse catavento tem que ter o professor e mais o auxílio de outro profissional. Se o professor quiser fazer o catavento, riscar ele bonitinho lá na hora, com o auxílio do palito, as coisas, os objetos, que é o papel, a tesoura sem ponta, a cola, o palito, o lápis de cor para o aluno colorir a cor que ele quiser o seu catavento. Isso precisa de outra pessoa para auxiliar, porque são crianças de segunda e terceira série, são pequenas, vão mexer com tesoura e às vezes isso é meio que perigoso, pode machucar. E também podemos trabalhar a música, podemos trabalhar o teatro, a dança, confecção de cartazes, podemos passar um filme, podemos gravar uma peça, fazer uma pecinha de teatro com você confecciona o rosto de animais, porque os animais precisam do ar para respirar, nós precisamos. Você confecciona o rostinho dos animais e cada um faz uma representação, você monta uma pecinha de teatro, assim. Os leques para você trabalhar na área da educação na prática são muitos. Não só na disciplina de ciências naturais, mas em qualquer outra disciplina. Se você olhar, se você observar bem, tem como você trabalhar a prática em qualquer outra disciplina. Essa, professora, é a minha proposta para a educação infantil. Assim, eu fiz um esboço aqui para a senhora, como a senhora me falou, assim, para colocar isso daqui na prática, lógico que acrescenta mais algumas coisas, mas assim, a forma de lidar, como que eu trabalharia isso aqui seria assim: a teoria dentro da sala de aula e a prática fora da sala de aula, juntamente com a experiência. Fazer esse catavento é a experiência. Por serem crianças que têm por volta de 5, 6 anos, ainda estão pequenas. Então, assim, quando a senhora vai ver que mais para frente, para o ensino fundamental, tem mais leques de opções para a gente trabalhar. As aulas práticas. Esse catavento eu coloquei aqui porque esse catavento também foi transformado em gerador de energia, que gera energia eólica, aquela que não precisa da água, que são geradas pelo catavento. Então, assim, foi um brinquedo que adaptaram ele para as tecnologias, que hoje quase não se vê mais, porém tem de grande ajuda hoje, tecnologicamente falando. Assim, os cientistas aperfeiçoaram ele para quê? Para ajudar o homem. Ou seja, é um brinquedo que vai desde a sua infância até a sua fase adulta. E também, como é o vento, essa época já começa a ventar muito, podemos fazer uma pipa. Confeccionar uma pipa e eles levam para casa e o papai e a mamãe ajudam eles a soltarem. Essa é minha proposta da educação infantil. Vai parar. Quanto tempo já tem? Eu travo em 21, trava? Pode travar? Pode.
Essa minha segunda aula, professora, é para o ensino fundamental. Eu escolhi trabalhar com a água pelo fato de que hoje estamos vivendo uma crise, uma falta de água, outros lugares em o excesso de água. Então eu escolhi falar sobre a água, que dá para você abranger todas as disciplinas, monta o projeto, vocês trabalham em conjunto com interdisciplinaridade. Para trabalhar com alunos do ensino fundamental, proponho trabalhar a água, que atualmente é o problema e a solução. O problema, pelas inundações e sua falta, a solução, para acabar com a seca, principalmente nos reservatórios. Para despertar o interesse dos alunos, vou fazer uma aula diferente. Primeiramente, vamos ouvir a música de Guilherme Arantes, Planeta Água. Em seguida, vamos fazer a leitura analítica do trecho da música, através da análise da música. Olha, que vamos trabalhar. Depois que eu comecei a fazer esse curso, eu percebi o quanto importante é você fazer a leitura analítica de um conteúdo, porque através dele, você aprende, através dessa leitura analítica, que é ler entre as linhas o que realmente está dizendo, eu falo que eu aprendi muito mais. Planeta Água, de Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Aqui ele nos relata onde nasce a água e o que forma e onde deságua. Água escura dos rios que levam fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Ele fala da cor da água e suas utilidades. Água que caem das pedras no véu das cascatas, ronco de trovão, e depois dormem tranquila no leito dos lagos, Fala sobre o que? A formação de cachoeira, onde ela deságua e o que parece o seu som, que parece mais um trovão. Água dos igarapés, onde ara a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora virar nuvem de algodão. O que ele fala? Da formação da cachoeira, da lenda da Iara e a evaporação e condensação. Essa lenda é uma cultura. Até hoje você trabalha em língua portuguesa esse mito, essa lenda da Iara. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes para o fundo da terra. Terra, planeta, água. O refrão, olha. A junção da água e do sol em seu excesso, o que causam, o que formam, o que ela cai no solo, evapora. Quando chega em cima com o contato do ar mais frio, ela vai condensar, ela vai virar o que? Gelo, nuvens de algodão, que quando o sol acontece toda a transformação de novo, ela volta para o chão como que? Como gotas de água, e assim vai o processo de evaporação, condensação, utilização como tecnologia, e para onde ela volta quando fala aqui do águas que movem moinhos, e o refrão fazendo a comparação sobre o que fomos, a quantidade de água que tínhamos antes e a quantidade que temos agora. A minha proposta: despertar o interesse dos alunos para o uso consciente dos recursos hídricos, propor soluções, ideias que ajudem a população a fazer uso consciente desse bem precioso, trabalhar a conscientização gerando discussão em torno do problema, ou melhor, do tema. O meu objetivo: que os alunos percebam que sem uma conscientização de uso consciente, de prevenção da importância de não poluir o meio ambiente, formas
de despoluir o meio ambiente, principalmente rios e nascentes. É despertar a curiosidade deles para eles mesmos procurarem soluções que possamos apresentar para a população. Meus materiais e métodos. Vamos utilizar o LIE, que é o Laboratório de Informática, para pesquisas. O Home Teacher, que é para ouvirmos a música do Guilherme Arantes. Quadro e giz para fazermos a leitura analítica, porque isso será uma inovação para eles, é algo que eles não aprenderam a fazer ainda, que não é trabalhado. As anotações da leitura analítica da música, essa parte iremos fazer no quadro e giz. Esse tema pode ser usado como um tema transversal e interdisciplinariedade. Quase que não saiu, professora. Em artes, o que eu trabalho? Música, teatro, dança, filme, produção de documentários por eles mesmos, que eu já tive essa experiência com os alunos do terceiro ano que produziram um documentário sobre o aniversário da cidade, contaram a história de quem fundou, quem foi, contou toda a história da cidade e terminou com um desfile que teve. No final do ano passado eu ainda estava em sala de aula, ficou muito interessante. E montar um telejornal também. Ciências. Eu vou trabalhar água, como utilizar, para que serve, sua composição, seus benefícios, qual sua importância, onde ela está presente. História. Eu posso pesquisar sobre os rios que cortam e banham o município e para onde eles vão, onde eles desaguam. Qual que é o encontro? Qual rio que vão encontrar? Um rio, outro rio, qual que é o nome dos rios? Isso é uma forma, professora, de o aluno interessar mais pela cultura local, pelas informações locais da cidade. Geografia, onde nasce a nascente que abastece o município e onde ela deságua. História e geografia que podem trabalhar em conjunto, utilizando a mesma pesquisa. Língua portuguesa, confecção de textos, cartazes expondo a temática. Em matemática, contas que comparem a qualidade de água, a quantidade de água que tínhamos e que temos hoje. Litros de água, quantos você utiliza por dia, você pode diminuir. E educação religiosa, que essa educação religiosa pode ensinar a diferença entre fatos reais, contos, mitos, lendas, cultura. Pode ser trabalhada em educação religiosa? Pode. E por fim, as aulas práticas. Essas aulas práticas podemos utilizar até uma exposição das experiências, no tipo que uma mini feira de ciências, só que com um único tema, que é a água, desenvolvida. Pode ser trabalhado em todas as salas? Pode, ou eu escolho uma sala e faço a separação de grupos. Separa os grupos de alunos. Esse tema eu propus para trabalhar do 6º ao 9º ano, que é o ensino fundamental. O meu tema para exposição das experiências: água, bem precioso, e por esse motivo é preciso utilizá-la de forma inteligente para evitar seu desperdício. Minha primeira experiência: arco-íris. Qual que é o objetivo? Mostrar que a luz tem cor. Ela só tem cor porque ela entra em contato com a água. Areia e água. O meu objetivo: o calor é forte. Você prefere andar nas areias ou caminhar nas águas? Cartolina grudenta. Meu objetivo: mostrar para eles se é mágica ou experiência. Todas necessitam de água. Tem como o ingrediente principal a água. Estufando o balão. Estufando o balão, o objetivo esse estufando o balão, você vai ver que precisa do levedo também. Você mistura levedo e água.
O filtro, ensinar a reutilizar a água. O objetivo, que eles aprendam que eles podem utilizar a água que eles usam em casa, eles podem desenvolver um filtro para aprender o quê? A reaproveitar essa água. E máquina de água, que tem o objetivo transportar água de um ambiente para o outro. Todas essas experiências que eu coloquei aqui são algumas. Existem várias outras experiências que você pode utilizar na prática. 57 minutos. Esses são alguns exemplos de aula prática utilizada como base a água. Todas as experiências possuem material, como fazer, o que acontece, por que acontece. Essas experiências podem ser expostas no pátio do colégio em uma mini feira científica, cujo tema é a água, sua importância e utilidade. Muito obrigada.